Por que Japão e China se odeiam? A relação entre Japão e China talvez seja uma das mais intensas, enigmáticas e mal resolvidas da história moderna. Separados por apenas 800 quilômetros de mar, esses dois gigantes asiáticos compartilham muito mais do que uma vizinhança geográfica, compartilham séculos de admiração, influência, conflito e feridas que ainda sangram. São civilizações milenares que moldaram o destino da Ásia e influenciaram o mundo. Em certos momentos, caminharam lado a lado, trocando saberes, arte e filosofia. Em outros, se enfrentaram em guerras brutais, onde o respeito virou rancor, e a história virou trauma. Hoje, no século XXI, ambos são potências globais. A China, segunda maior economia do planeta, e o Japão, quarta. Ambos dominam mercados tecnológicos, lideram em inovação e ocupam posições estratégicas na geopolítica mundial. Mas por trás dos sorrisos diplomáticos e dos acordos comerciais, há uma tensão latente, quase palpável, um desconforto mútuo que resiste ao tempo. A pergunta que ecoa é direta e perturbadora. Por que Japão e China se odeiam? Mais de 80 anos após os horrores da Segunda Guerra Mundial, as feridas continuam abertas? Por que, mesmo com laços econômicos profundos, esses dois países não conseguem construir uma relação de confiança e estabilidade? Para entender essa animosidade, precisamos embarcar numa viagem épica ao passado, atravessando dinastias, impérios e séculos de história. Durante a maior parte da história antiga e medieval da Ásia, a China era o sol em torno do qual tudo orbitava. Governada por dinastias poderosas, Han, Tang, Song, Ming, ela exerceu uma hegemonia cultural, política e espiritual sobre seus vizinhos. O confucionismo, o budismo, a escrita logográfica, a burocracia imperial e o sistema tributário foram exportados da China para boa parte da Ásia Oriental. O Japão, em seus primeiros séculos como Estado, absorveu profundamente essa influência. O alfabeto kanji, base da escrita japonesa, deriva diretamente dos caracteres chineses. O modelo de governo imperial japonês foi inspirado na corte Tang. Até o vestuário, a arte e a arquitetura japonesas dessa época carregam traços visivelmente chineses. Mas essa troca cultural não era entre iguais. A China via o Japão, assim como a Coreia e o Vietnã, como parte de uma ordem hierárquica regional centrada nela mesma. Todos deveriam pagar tributo e reconhecer a superioridade civilizacional chinesa. O Japão, porém, nunca aceitou essa submissão simbólica. Ao contrário da Coreia, que enviava missões tributárias à coorte chinesa, o Japão frequentemente se recusava a reconhecer a supremacia do imperador chinês. Esse orgulho e desejo de independência moldaram a relação entre os dois povos desde o início, uma dança complexa de respeito e rivalidade, influência e resistência. No século VII, a tensão entre Japão e China deixou de ser apenas simbólica, e virou guerra. O Japão, buscando expandir sua influência na Península Coreana, apoiou o reino de Baekje contra a aliança entre a poderosa dinastia Tang da China e o reino de Silla. O embate culminou na Batalha de Baega, em 663, onde os japoneses foram derrotados de forma decisiva. Essa derrota foi um divisor de águas. O Japão entendeu que não bastava admiração ou resistência cultural, era preciso força militar, estratégia e centralização. A partir dali, o país reforçou sua marinha, reorganizou seu estado e começou a se preparar para um futuro em que a China não seria apenas uma referência, mas um rival a ser contido. Durante os séculos seguintes, as relações entre os dois países foram esporádicas. Houve comércio, diplomacia e trocas culturais, mas também desconfiança e distância estratégica. Quando o Japão mergulhou em longos períodos de isolamento, especialmente sob o shogunato Tokugawa, séculos 17 a 19, os contatos com a China diminuíram drasticamente. Mas a rivalidade não morreu. Ela hibernou, esperando o momento certo para explodir. E esse momento veio com força no século XIX, quando o mundo começou a mudar, e a Ásia foi arrastada para o turbilhão do imperialismo ocidental. O século XIX foi catastrófico para a China. Enfraquecida pelas guerras do ópio, a dinastia Qing foi forçada a assinar tratados humilhantes com potências europeias. Portos foram abertos à força,
territórios como Hong Kong foram cedidos, e o controle interno se esfarelou. A rebelião Taiping, uma guerra civil apocalíptica, matou dezenas de milhões de pessoas. A China, outrora o centro da civilização asiática, parecia decadente, vulnerável, à beira do colapso. Enquanto isso, o Japão trilhava o caminho oposto. Em 1868, com a restauração Meiji, o país passou por uma revolução interna. O sistema feudal foi desmantelado, o imperador voltou ao centro do poder, e o Japão se lançou numa corrida de modernização. Em poucas décadas, tornou-se uma potência industrial e militar, com exércitos treinados à moda ocidental e uma nova ideologia nacionalista. E quando olhou ao redor, viu na China uma presa fácil. A Primeira Guerra Sino-Japonesa. O primeiro teste da nova força japonesa veio em 1894, com a Primeira Guerra Sino-Japonesa. O palco do conflito foi a Coreia, tradicional zona de influência chinesa. Mas o Japão venceu com facilidade. O Tratado de Shimonoseki foi um golpe devastador para a China, reconhecimento da independência coreana, cessão de Taiwan ao Japão, pagamento de indenizações e abertura de portos ao comércio japonês. Foi mais do que uma derrota militar, foi uma humilhação civilizacional. Pela primeira vez, uma nação asiática derrotava o outrora invencível Império do Meio. Para o Japão, foi a confirmação de sua missão, liderar a Ásia, substituir a China como potência dominante. A ambição japonesa só cresceu. Em 1905, o Japão derrotou a Rússia na Guerra Russo-Japonesa, consolidando sua presença na Manchúria. Em 1931, com o incidente de Mukin, forças japonesas tomaram a região e criaram o estado fantoche de Manchukuo. Mas o verdadeiro mergulho na barbárie viria em 1937, com o incidente da Ponte Marco Polo, que marcou o início da Segunda Guerra Sino-Japonesa. Essa guerra foi um dos capítulos mais sombrios da história asiática. As tropas japonesas avançaram sobre cidades chinesas com violência indiscriminada. Civis foram massacrados, mulheres estupradas, templos destruídos. O episódio mais emblemático, e mais traumático, foi o massacre de Nanquim. Em dezembro de 1937, após a tomada da cidade, soldados japoneses mataram cerca de 300 mil pessoas em 6 semanas. Mulheres, meninas, idosas foram estupradas em massa. Crianças foram assassinadas. A cidade foi saqueada e incendiada. O horror não tinha limites. E não parou por aí. Na Manchúria, a Unidade 731, um centro de pesquisa do Exército Imperial Japonês, conduziu experimentos grotescos com prisioneiros chineses. Pessoas eram infectadas com pragas, congeladas vivas, dissecadas sem anestesia, tudo em nome da ciência de guerra. Os crimes de guerra cometidos pelo Japão deixaram feridas profundas e abertas na alma da China. O ressentimento não se limitou aos soldados invasores, foi direcionado a um sistema imperial inteiro, que via os chineses como sub-humanos, como obstáculos descartáveis à expansão do grande império do Japão. Em 1945, com os bombardeios atômicos de Hiroshima e Nagasaki, o Japão foi derrotado. O conflito armado chegou ao fim. Mas o ódio, não. Enquanto o Japão era ocupado pelos Estados Unidos e reconstruía sua economia com apoio ocidental, a China mergulhava em uma guerra civil devastadora. Em 1949, o Partido Comunista vencia os nacionalistas e fundava a República Popular da China. Durante décadas, os dois países mal se falavam. O Japão reconhecia oficialmente o governo de Taiwan até os anos 1970, mantendo distância da China continental. Foi só em 1972, durante a aproximação entre Nixon e Mao, que Japão e China restabeleceram relações diplomáticas. Mas o mundo já era outro, e os fantasmas do passado, longe de exorcizados, continuavam rondando cada gesto diplomático. Até hoje, o Japão é duramente criticado por não reconhecer plenamente os crimes cometidos na China. Muitos líderes evitam pedidos de desculpas diretos. Políticos visitam o Santuário Yasukuni, onde estão homenageados criminosos de guerra condenados.
Livros escolares japoneses frequentemente minimizam ou ignoram episódios como o massacre de Nanquim ou os horrores da Unidade 731. A China, por sua vez, transformou o sofrimento em símbolo nacional. Museus, filmes, séries, livros escolares e a mídia estatal cultivam a memória da agressão japonesa. Manifestações contra o Japão são frequentemente incentivadas ou toleradas pelo governo, especialmente em momentos de crise diplomática. A dor virou arma política, e o passado, instrumento de poder. Além da memória histórica, os dois países se enfrentam hoje em frentes estratégicas e ideológicas. A disputa pelas ilhas Senkaku, chamadas de Diaoyu na China, é um dos principais pontos de tensão. Embora o Japão administre o arquipélago, a China o reivindica com veemência. Navios militares, aviões de patrulha e declarações agressivas transformaram essas pequenas ilhas em um barril de pólvora geopolítico. E há o fator ideológico. O Japão é uma democracia liberal, aliada dos Estados Unidos, com presença militar americana em seu território. A China é um Estado autoritário, liderado por um partido único, que se posiciona como rival direto da influência americana no Pacífico. Mesmo com esse cenário tenso, Japão e China são parceiros comerciais essenciais. Bilhões de dólares circulam entre os dois países todos os anos. Há turismo, tecnologia, investimentos. Mas tudo isso acontece sobre um solo instável, onde qualquer faísca pode reacender as chamas do passado. A rivalidade entre Japão e China é, no fundo, um lembrete brutal de que a história não morre sozinha. Ela precisa ser reconhecida, enfrentada e, quando possível, curada. Enquanto isso não acontecer, enquanto as cicatrizes da guerra forem negadas, manipuladas ou ignoradas, a paz entre esses dois gigantes continuará sendo apenas uma trégua frágil, nunca uma reconciliação verdadeira. A história entre Japão e China não é apenas uma sequência de eventos, é uma ferida aberta que pulsa no presente e ameaça o futuro. A memória da guerra, os traumas não curados, as disputas territoriais e o choque ideológico continuam a alimentar uma tensão que, embora silenciosa, nunca desapareceu. A pergunta que paira no ar é inquietante. Será que um dia haverá uma revanche? Não necessariamente uma guerra declarada, mas uma revanche simbólica, econômica, tecnológica ou até mesmo cultural. A China, hoje, é uma superpotência em ascensão, com ambições globais e uma narrativa nacional que exige respeito e reparação histórica. O Japão, por sua vez, mantém sua posição estratégica, sua influência tecnológica e seu orgulho nacional, mesmo diante das pressões externas. Ambos caminham sobre uma corda bamba. Qualquer provocação, qualquer gesto mal interpretado, qualquer crise regional pode ser o estupim de algo maior. O passado ainda está vivo, e o futuro, incerto. Porque se há algo que a história nos ensina, é que nenhuma civilização vence sozinha, e nenhuma ferida se cura no silêncio. O destino de Japão e China ainda está sendo escrito. E o mundo inteiro observa, atento, o próximo capítulo.